Filosofia, sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre elegância. Vamos pegar um conceito de um escritor fascinante chamado Marcel Proust e tratar um pouco da elegância na base da sua obra, né? Como é que esse autor que conviveu de uma maneira muito constante na corte francesa, ele observava as pessoas, os gestos das pessoas, as relações entre as pessoas e conseguia compreender onde ali morava a elegância. Muito interessante, minha gente, que no primeiro momento, quando a gente pensa em elegância, a gente pensa em alguma coisa externa, não é isso? Fala assim, nossa, que mulher elegante, né? Como ela anda de uma forma elegante, como ela se veste de uma maneira elegante, como seus trajes são elegantes. Olha que homem elegante. Olha a maneira com que ele se dirige às outras pessoas, o tom de voz que ele usa, a maneira com que ele escuta os outros, né? Tudo isso faz parte de uma dimensão das minhas relações entre as pessoas que se nutrem de uma forma muito mais saudável quando eu acredito na elegância. E a elegância ela é uma virtude que ela independe da reação das outras pessoas. Se eu sou elegante, eu ajo de uma forma elegante, independentemente da maneira com que a outra pessoa vem agir comigo. Agora, a beleza do conceito da elegância não é um treinamento apenas, né? Eu fui treinado para ser elegante. As pessoas da corte, né, nasceram na corte, sabiam que seriam reis, rainhas, né, marqueses, duques, duquesas, então sabiam que precisavam ser elegantes, tinham que aprender a etiqueta como um dos instrumentos da elegância. Mas a elegância mais bonita é aquela que vem de dentro da gente. É quem tem uma alma elegante. A elegância está ligada ao conceito que eu tenho de bom e de belo dos gregos. É interessante isso porque quando eu imagino a visão do que é belo, eu posso olhar para uma pessoa, de longe achar essa pessoa muito elegante, achar que essa pessoa é bela, e de repente a falta de educação que eu assisto esta pessoa agindo com outra pessoa, toda a beleza dela se esvai. Por quê? A beleza não se sustenta sem a elegância. É fundamental a elegância. Nos modos também, claro, né? Você está num restaurante, você vê uma pessoa que você acha super bonita ali do seu lado e de repente ela começa a falar alto ao celular, todo o restaurante ouvindo. Aí ela coloca o pé sobre a mesa. Aí toda aquela beleza que você achava, nossa, que pessoa estranha, né? Você esquece que esteticamente você tinha se elevado por aquela pessoa. Mas as atitudes dela foram tão pouco elegantes que fez com que você se afastasse dela. Eu escolhi algumas coisas aqui, umas anotações que eu tenho de um escritor francês chamado Marcel Proust. Ele é final dos anos 1800, começo de 1900, e ele escreveu uma obra linda que chama Em Busca do Tempo Perdido, que eu tenho ela toda grifada aqui, que são 7 livros na tradução que eu tenho, né? 4.000 páginas e cheio de histórias que vão tentando mostrar um pouco a dimensão do tempo que é desperdiçado na nossa existência. Mas eu quero pegar um outro Proust aqui hoje, né? Até porque vocês, né, algumas pessoas podem ter lido já, mas não sei se vocês estão com tempo agora de lerem 7 livros de um mesmo autor. Mas é lindo. Um dia leiam sem pressa de terminar. Eu queria pegar uns conceitos que ele trabalha num texto dele chamado Os Prazeres e os Dias, em que ele, frequentador da corte francesa, observava com muita parcimônia o jeito das pessoas na corte. Como é que elas se relacionavam com as outras pessoas? Como é que elas tinham, né, alguns vícios muito ruins para quem acredita na elegância, como o vício da adulação. Sabe aquela pessoa que elogia muito a outra porque quer alguma coisa em troca? Às vezes nem sabe muitas coisas sobre a outra pessoa, mas é cheia de adjetivos. Eu digo sempre, né, quando eu
trabalho retórica com os meus alunos, que a gente precisa tomar cuidado com os excessos de adjetivos e a ausência de substantivos. Quando eu só elogio demais as pessoas e não sei nada sobre elas, não tenho consistência sobre aquilo, mostra uma familiaridade com o erro, com o grosseiro, com o deselegante, né? Com a demagogia, que é algo muito ruim na relação entre as pessoas. Mas ele analisa muito, né, essa corte francesa, e ele diz que a beleza pode ser a mais nobre das criaturas. Então ele começa partindo de um conceito de que nós, seres humanos, nós nos sentimos atraídos por aquilo que é belo. Pelo belo, né, um cabelo belo, um jeito de andar belo, um jeito de sentar belo, um jeito de falar belo, um jeito de ouvir belo. E isso não está ligado a uma dimensão física, está ligado a uma elegância, a uma postura que eu tenho na relação com as outras pessoas, na maneira que eu ouço, na maneira que eu me abaixo para conversar com alguém que está sentado, que eu me levanto para conversar com alguém que está em pé, na maneira com que eu presto atenção no que o outro está falando até o final. Eu acho de uma deselegância quando alguém está contando alguma coisa, outra pessoa vem, não, eu sei o que você está falando. Isso aconteceu, inclusive, não, você não sabe o que eu estou falando. O outro estava contando uma história, você interrompeu a história do outro, sem ter a elegância de dar a ele a oportunidade de narrar a sua história toda. Depois você conta a sua história. Essa paciência que eu preciso ter nas relações sociais e essa necessidade de ouvir o outro. A gente já falou, né, já teve um tema sobre ouvir é amar. É um exercício de amor ouvir a outra pessoa. Ah, mas ela demora muito para contar a história. Bem, você optou por estar ali perto dela. Você sabia que ela era assim? Ah, eu não sabia. Então talvez se relacione menos com ela, mas no momento em que você estiver com ela, esteja inteiro com ela. Isso é uma prova de elegância. A verdadeira viagem, olha que bonito isso, falando do belo. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. Quando a gente está com os olhos vendados para o belo não significa nada para a gente. Eu posso ver um pôr do sol deslumbrante, eu sou fascinado pelo pôr do sol. Eu acho que a metáfora do despedir do dia é algo iluminador. Como é lindo o nascer do sol também, o nascer do dia. É lindo isso, você imaginar a saída e a saída de um dia, a chegada de um outro dia. Eu não preciso viajar para um outro lugar para ver um pôr do sol lindo. Eu preciso mudar os meus olhos. Onde eu estou, há um pôr do sol bonito. Há um sol que me cumprimenta, que abre o dia para mim, e há um sol que se despede. Eu não preciso estar em lugares sofisticadíssimos para ser elegante. Eu posso estar ali, né? Eu frequentava muito a casa lá em Cachoeira Paulista de uma grande escritora que já morreu, que foi da Academia Paulista de Letras também, chamava Ruth Guimarães. Era uma mulher impressionantemente sábia, que conhecia várias línguas clássicas, que conhecia vários autores e que tinha uma profundidade de alma, de texto, né? E eu, desde pequeno, visitava, ficava na chácara dela e a gente ficava conversando. Ela tinha uma máquina de escrever, né, embaixo de umas árvores. E aí a gente falava, né? Depois eu fui crescendo, fazer filosofia, e eu ia conversar com ela, e ela adorava, né, debater filosofia. E era muito interessante que tudo que eu falava que eu estava estudando, né? Não, estou estudando, sei lá, os pré-socráticos, e você gostou? Sim, muito. Por quê? Você gostou do que deles, né? Não, é bonito como, né, Tales se preocupa em explicar o universo. Como é que ele explicava o universo? E o que mais? E ia tirando as coisas, mas com uma profundidade imensa. E de repente alguém batia no portão dela, né? Ô, comadre Ruth! E ela, oi, compadre! E saía. Mudava totalmente a linguagem com ele. Comigo, ela ia nos termos gregos para eu compreender melhor os pré-socráticos. Aí com ele, que ia pedir um pouco de feijão emprestado, né? Ei, comadre, parece que vai chover, né? Ela falou, acho que não tive dor nas costas hoje. Geralmente quando chove eu tenho dor nas costas. E eu ficava vendo aquela linguagem,
aquele caipirês lindo, né? E eu sou caipira com muita honra de Cachoeira Paulista. Eu falei, nossa, essa mulher estava querendo extrair o meu melhor no grego e de repente ela está falando de dor nas costas para se chove. Isso é uma prova de elegância. Ela não tem que falar em grego com ele que não entende nada do grego. Eu falava muito isso aos professores, né? Às vezes o professor falava assim, mas é bom se eu sei uma outra língua, numa aula, por exemplo. Eu falo alemão. Então, de repente, eu fazer uma frase em alemão, eu falei, para quê? Se não tem nenhum aluno que conheça alemão lá, para quê? Se você pode falar a mesma coisa em português. Há uma coisa da elegância em não ser exibicionista e não querer mostrar a cultura de uma forma pedante que você tem. Use a linguagem que o outro compreenda, porque isso é uma prova de elegância também. É estar ali, próximo do outro, na viagem necessária que eu tenho, na relação que eu desenvolvo com o outro. Se eu sei que ela não conhece essa linguagem, para que eu vou usar uma linguagem que ela não conheça? A não ser que eu esteja ensinando outras linguagens, né? A beleza de ter a compreensão do outro. Mas veja, a viagem, ela não está em procurar novas paisagens, está em mudar o seu olhar. Você pode fazer uma viagem dentro da sua casa, você pode fazer uma viagem lendo um livro, você pode fazer uma viagem tomando um café com alguém, ligando para alguém que você gosta muito. Uma viagem pensando. Vamos por outras frases aqui dele. Para quem ama, não será a ausência a mais certa, a mais eficaz, a mais intensa, a mais indestrutível, a mais fiel das presenças? Aqui tem uma coisa interessante, né? Quem leu a obra dele vê que Proust desconfiava muito do amor. Ele olha o amor como algo muito idealizado, né? E é muito difícil que você tenha um amor absolutamente correspondido. É muito complexo isso. E aí ele conta uma coisa, né, tristíssima sobre a espera que ele tinha da mãe quando ele era criança. Olha o que ele diz. O amor é ansiedade. Onde é que está isso? Não era mais a paz do beijo da minha mãe que eu sentia quando estava com Albertine. Não é aqui. Ele conta... está aqui. Ele diz o seguinte, quando ela era criança, ele era apaixonado pela mãe e ele tinha uma projeção de uma expectativa imensa na mãe. Proust dizendo, meu único consolo, quando subia para dormir, era que mamãe iria me dar um beijo quando eu estivesse na cama. Mas esse boa noite durava tão pouco. Ela voltava a descer tão depressa, que o momento em que eu a ouvia subir os degraus era para mim um momento de máxima dor, pois anunciava aquele que fatalmente o seguiria, em que ela teria me deixado e descido novamente. Tanto assim, que eu chegava a ponto de esperar que esse boa noite que tanto amava viesse o mais tarde possível, de modo a prolongar o tempo de trégua durante o qual mamãe ainda não teria aparecido. Proust vai dizer que ele buscou na vida dele, né, o narrador que diz, que buscou na vida dele mãe o tempo todo, pela ausência que ele tinha desse amor de mãe. Ele não se sentia amado pela sua mãe. E não é que é culpa da mãe, isso acontece às vezes, né? Eu tenho tanta expectativa nesse amor de mãe que eu acabo achando, por alguma razão, que eu não fui amado como eu deveria ter sido amado. E isso faz com que eu seja deselegante com os meus sentimentos. Que eu nunca ache que será uma completude. A mãe subia para dar um beijo e ele pensava nesse subir das escadas, mas a mãe descia as escadas depois. Então ele sabia que aquilo era muito pouco para essa completude do amor, para o sentido do amor. Por isso, o narrador, ele desconfiava muito, sempre. Ele desconfiava das mulheres, ele desconfiava daquelas mulheres que ele projetava tanto, né? Ele viu algumas meninas com bicicletas e ele se apaixona por todas elas e a primeira que olha para ele é quem ele vai se apaixonar, mas sempre desconfiando, sempre desconfiando. O tema da desconfiança do amor, ele é um tema complexo na literatura, né? A gente já citou uma vez aqui As Mil e Uma Noites, e a história de Sherazade era que aquele homem, né, o sultão que foi traído por uma mulher, ele se casava com as mulheres e matava logo depois das núpcias, né?
ficava ali o carrasco para matar, porque ele tinha medo desse amor dizer adeus para ele. A gente mata histórias de amor com medo desse amor ir embora. Então eu deixo de viver a beleza do amor, daquilo que eu estou sentindo, com medo da despedida. A sabedoria não se transmite. É preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas. A gente tem que respeitar a sabedoria dos outros, ou o tempo dos outros para chegar a essa sabedoria. Quer ver uma coisa que eu fico profundamente entristecido quando eu percebo uma pessoa desrespeitando o sagrado de alguém? Eu tenho a minha religião, eu cresci nessa religião, eu creio nessa religião, ela me faz muito bem. Agora, isso não significa que eu tenho o direito de desrespeitar as pessoas que acreditam no sagrado de uma outra maneira que eu. Até porque isso seria contra o meu próprio pensamento religioso. Não importa que para aquela pessoa o sagrado seja Tupã, seja o sol, que o sagrado seja uma dança, é a maneira com que ela se relaciona com Deus. E é da elegância compreender que as pessoas podem ter uma dimensão do sagrado completamente diferente da dimensão do sagrado que eu tenho. A sabedoria, ela acontece em momentos diferentes na vida das pessoas. E não dá para eu dar pão para quem não tem fome. Eu jamais vou impor um conceito que eu tenho em alguém. Hoje um amigo muito querido ligou para mim porque está no final de uma relação que várias vezes eles brigaram e tiveram problemas, enfim. Pensam de jeitos diferentes, tal, e chorando muito, né? E eu falei, você vai chorar, se for essa a decisão mesmo, se não tiver volta, né? Não, a gente pediu um tempo. Então, dê tempo ao tempo. Deixa as emoções, né, elas se acalmarem dentro de você mesmo para compreender o tipo de sentimento que você tem. Às vezes, esse tempo reconstitui coisas que ficaram esquecidas na história de vocês. Às vezes, não. Às vezes mostram a vocês dois que cada um, você e ela, podem desenvolver a história de vocês. Mas mesmo essas brigas, elas precisam ocorrer com elegância. É tão triste alguém que se diz amar o outro, né? E de repente gritar com o outro, ameaçar o outro, xingar o outro na rua, chorar alto, né? E ficar gritando, não faz isso comigo! Conversa de uma maneira, não baixinho, como diria Mário Quintana. Às vezes é preciso que a gente sofra sozinho também. É preciso que eu ouça mais e fale menos. Isso é uma prova de elegância. Eu acho tão horrível alguém gritar na rua com quem quer que seja. Com seu cachorro, às vezes, que soltou da corrente, você dá um berro ali, assusta a rua inteira. Com seu filho, com a sua mulher, com seu marido. Calma. Seja elegante no modo de se relacionar com o outro, de dizer, de ouvir. A dor robustece o espírito. Foi o que eu tentei dizer para esse meu amigo. A dor robustece o espírito. A dor te ajuda a ser uma pessoa melhor. A dor ajuda você a compreender quem você é. E tantas dores acontecem na vida da gente, né? Eu partilhei com vocês quantas dores aqui. Dor da minha mãe, a dor da saudade, e é isso. Hoje eu falei com uma amiga que perdeu o pai, Flávia, no dia seguinte que eu perdi a minha mãe. E a gente ficou lembrando dos dois. Bonito, de uma forma linda. Iluminadora. Mas sem nos agredirmos com isso, né? Porque ela amou tanto o pai, eu amei tanto a minha mãe. Eu peguei aqui para misturar com ele, né? Chanel, que é uma das marcas mais famosas, uma das, né, grandes grifes, mais caras, tal. Olha o que a fundadora Gabrielle Chanel dizia: elegância é quando o interior é tão belo quanto o exterior. Elegância é quando o interior é tão belo quanto o exterior. Não dá para ter uma pessoa com um belíssimo vestido gritando com as outras pessoas. A simplicidade
é a chave da verdadeira elegância. Na postura, no jeito de falar, de ouvir, de sentar. É tão bonito você conviver com pessoas que são adequadas, que têm bom senso, que não cobram as outras. Eu me lembro uma vez que eu recebi uma cesta de livros, né, com café da manhã, mas eu não estava em casa. Eu estava na casa da minha mãe, no interior, né? E uma amiga que eu gosto muito, assim, mandou essa cesta, tal, porque era... Não lembro que dia que era. Não era meu aniversário. Enfim, ela era algum dia especial, não sei se depois do doutorado, enfim, mas ela mandou, fez essa surpresa para mim. E eu estava em Cachoeira, então eu não recebia a cesta, né? E aí, na hora do almoço, assim, ela deixa um recado enorme, acabando comigo, né? Que eu falo tanto de educação, eu não tenho educação nenhuma, não custava agradecer, não custava dizer. Eu levei um susto, eu falei assim, mas agradecer o quê, né? E fiquei pensando com aquilo, eu falei, vou ligar para ela, ela está nervosa com alguma coisa, eu não sei o que eu fiz, né? Aí passou um tempo, eu mandei uma mensagem, não entendi, né? Falou, não entendeu? Você não tem livros sobre gentileza, sobre educação, sobre gratidão? Não dá para agradecer? Eu falei, o que que eu não agradeci? Aí depois ela conseguiu ligar para casa, falou com a pessoa que trabalhava em casa, viu que eu não estava, aí mandou uma mensagem enorme se desculpando, né? Primeiro que mandar uma mensagem enorme já é um pouco deselegante. Não precisa 6 minutos, né, de voz ouvindo no celular, seja... Eu falei, meu Deus, aí eu cheguei, vi os livros, vi um gesto tão bonito, tão legal, né? Dia do professor, me lembrei, era um dia do professor. E eu falei assim, que coisa bonita, né? Alguém lembrar da gente com isso. Estragou tudo na impulsividade. E veja, você não manda uma cesta para alguém querendo uma gratidão daquilo. Eu quantas vezes, né, Lígia Fagundes, que eu amo, deixava vinho, né, comida que ela gostava, algum doce, uma torta, tal, e ela ligava, mas eu não ficava do lado do telefone esperando que ela ligasse para dizer que não era por isso. É de uma elegância você ter tanto prazer de fazer as pessoas felizes e não o prazer da gratidão que as pessoas têm com aquilo que você fez com elas. Senão não é mais generosidade, né? Não é estranho isso, né? Uma coisa, um gesto que podia ser tão bonito, né? E tão cheio de cobranças. Um observador que só vê as coisas de fora não vê nada, dizia Proust. Um observador que só vê as coisas de fora não vê nada. Como a gente se engana quando a gente olha a superficialidade das pessoas. Quando você olha só o carro que a pessoa veio, o relógio que ela está usando, né? A bolsa, qual é a marca daquela bolsa. Não que as pessoas não possam ter um bom carro, usar uma boa... Não, não tem nada disso. Mas não é isso. Não é isso que vai conquistar a sua alma. Não é isso. São gestos das pessoas, é o que ela tem por dentro. É o que você percebe que ela transborda do que ela está dentro dela, que vai fazer com que você se encante mais com essa pessoa. A coisa nenhuma é dado permanecer e durar, nem sequer a dor. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a dor passa. A maioria das tolices é considerar censuráveis ou ridículas as coisas que não sentimos. É tão interessante isso, né? Às vezes, uma pessoa fala uma coisa assim que você não acredita, né? Sei lá, na crença dela, ela teve um sonho e por causa daquele sonho ela não pode sair de casa durante 2 dias, porque o sonho dava uma explicação. Eu realmente não acredito que num processo de interpretação de sonho você possa concluir isso. Eu não acredito. Mas eu não posso achar ridículo alguém acreditar nisso. Porque ela acredita nisso, né? Eu acho legal, as pessoas perguntam qual é o seu signo, né? Aí eu falo o meu signo, a pessoa dá uma... Ah, então é por isso que não sei o que... Tá... Eu acho que tem coisas ali, mas eu não sou uma pessoa que lê o horóscopo para saber qual é a roupa que eu vou sair de casa. Agora, tem gente que faz isso. E eu não posso achar ridículo isso. É o que ela acredita, como eu acredito em coisas que, de repente, ela pode achar que eu preciso... A elegância significa assim, olha, perceba o outro, compreenda o outro, né? Do jeito que ele é, com as crenças que ele tem, com o jeito de viver que ele tem, com a maneira com que ele tem de se relacionar com a vida, né? Com a sua maneira de ser. O que é? Leão com azul e touro, que cor é? Eu gosto de azul. Será que touro combina com azul?
Somos singulares. O que está longe nos pode ser mais conhecido do que se acha próximo. Saudade é um amplificador do desejo. A gente acaba perdoando mais as pessoas à distância. E de repente você se arrepende de coisas que você fez, porque quando você estava perto, você estava na quentura daquele momento, né, e disse coisas que não deveria ter dito. E amizades se destroem assim, amores se destroem assim, pela falta de elegância com o outro. Não marcam as mesmas horas os relógios interiores distribuídos aos homens. É a última frase que eu vou usar dele aqui. Olha que maravilha essa frase de Proust. Não marcam as mesmas horas os relógios interiores distribuídos aos homens. Não queira que a outra pessoa tenha o seu tempo nem de amadurecimento, o seu tempo de compreensão da vida. Os relógios interiores, eles são diferentes. Eles vivem de maneiras diferentes. Eles tocam as horas de forma diferente. Eu não tenho o direito de exigir que alguém amadureça do mesmo jeito que eu amadureci. Cada um tem o seu processo, o seu jeito de ser, a sua vida. Cada um passa por uma série de circunstâncias na vida que faz com que a gente seja de um jeito ou de outro jeito. Mas é elegante respeitar o tempo de amadurecimento da outra pessoa. O tempo de compreensão que a outra pessoa tem sobre a vida. É tão bonito quando você vê um pai ou uma mãe utilizando uma linguagem acessível para aquela criança ou adolescente que pergunta uma coisa que de repente para ele é meio óbvia a resposta, mas para a pessoa que está perguntando não é óbvia a resposta. Às vezes entre adultos, né? Alguém pergunta uma coisa assim tão óbvia, fala assim, mas você não sabe isso? Não, ele não sabe isso como eu não sei outras coisas. Ele sabe coisas da profissão dele, eu sei coisas da minha profissão, né? E eu posso dar respostas elegantes às perguntas que são feitas a mim, sem olhar de cima para baixo, sem ar de superioridade. Mas eu quero pegar Tom Jobim agora. A gente está falando de elegância, aí eu queria pegar uma música hoje, e a bossa nova tem um estilo tão elegante, né? É tão bonito como o João Gilberto cantava, Tom Jobim cantava, como é que eles pegavam, né, expressões do cotidiano da vida e colocavam uma leveza na voz ao dizer o texto, ao cantar as canções. Aí escolhi Corcovado. Olha a beleza, né? Tenho certeza que todo mundo conhece aqui essa música, mas olha a beleza dessa letra simples. Um cantinho e um violão. Esse amor, uma canção, para fazer feliz a quem se ama. Muita calma para pensar e ter tempo para sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. É lindo demais, né? Na verdade, se a gente pegar o conceito filosófico, você vai falar assim, mas a felicidade está no outro, não está na gente mesmo. Mas aqui estamos falando de uma filosofia da canção, né? Um cantinho e um violão. Olha a simplicidade disso. Olha o prazer de estar num cantinho e um violão. Esse amor, uma canção para fazer feliz a quem se ama. Como é gostoso a gente fazer feliz a quem a gente ama. Se você está cobrando da pessoa que você faz, não é amor. É obsessão, é egoísmo, é loucura, mas não é amor. Fazer feliz quem você ama é gratuito. Brota de uma nascente de amor que há dentro de você. É lindo você imaginar surpreender a pessoa que você ama. É lindo. Muita calma para pensar. Calma. As pessoas estão enlouquecidas demais. Calma. As coisas têm um tempo. Tem o tempo do amadurecimento, tem um tempo de um outro encontro. Falei o que não devia, agora tem que ligar e desfalar o que eu falei. Tem que... Não, já falou que você... Calma, espera um pouco. Deixa as coisas baixarem. Sereniza um pouco as suas emoções que estão enlouquecidas com isso. Muita calma para pensar. E ter tempo para sonhar. Eu preciso ter tempo para sonhar. O que é uma vida sem sonho? Que graça tem eu viver se eu não encontro sonhos em mim? Se eu não sonho com você? Da janela vê-se o Corcovado. Olha o Proust falando dos olhos de ver, né? Eu posso ver o Corcovado, né? Tá no Rio de Janeiro e aquilo não me fala nada.
Eu posso olhar aquela Lagoa Rodrigo de Freitas, eu posso olhar o mar, e aquilo não fala nada para mim. Porque eu não tenho olhos de ver, eu tenho que mudar os meus olhos, não as paisagens. O Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Parece que ele está cantando deitado no colo, né? Até o apagar da velha chama. Essa chama pode ser morrer, ou essa chama pode ser o terminar de uma paixão. Isso acontece. E as pessoas, quando terminam uma história de amor, elas têm que ter elegância para terminar uma história de amor. Pode acontecer. É uma pena, é tão bonito, é tão difícil você encontrar alguém que você ame e de repente você desiste dessa pessoa, talvez você se arrependa, talvez não, mas apagou a velha chama, o que você vai fazer? Ou apagou na outra pessoa e você que sempre acreditou em amor único, seja elegante ao sentir a dor desse amor que parte, que vai embora. Não, vou lá e vou colocar fogo na casa da pessoa, vou destruir. Não, você não nasceu com ela. Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Vai doer, mas você vai recuperar, né? Ó a frase, como é que é a frase mesmo? Nem a dor, a beleza, né? Só a dor robustece o espírito, não. Elegância. A coisa nenhuma é dado permanecer e durar, nem sequer a dor. A dor vai passar. Que a vida seja sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, como acontece isso, né? Pessoas que desistiram de encontrar alguém que amavam, eu que era triste, descrente desse mundo, de repente eu já fui traído, já fui abandonado, já fui jogado, não acreditava mais no amor. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. E ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade. Não é que você me trouxe a felicidade, você me ajudou a que eu olhasse dentro de mim mesmo, como eu ajudei você a olhar dentro de você mesmo. E aí a gente conseguiu construir essa linda história de amor. Não tenho pressa para viver essas histórias de amor. É isso. Olha, vou deixar vocês com muita saudade. Ele diz aqui que a saudade é um amplificador do desejo. E essa semana a gente não vai ter aula. Só por isso que eu fui à aula de ontem, hoje. Mas vocês podem ficar vendo as aulas antigas, quem não viu ainda. E essa semana eu vou trabalhar fora. Estou trabalhando por causa de vocês. Quando eu preparei Cecília Meirelles, eu não sabia disso. Eu lendo Cecília Meirelles, né, eu conheci os cânticos de Cecília Meirelles e um pouco da vida dela, dos sofrimentos dela, mas eu não sabia que Cecília Meirelles havia marcado um encontro com Fernando Pessoa, em Lisboa, e que ela foi ao encontro e Fernando Pessoa não foi ao encontro, e mandou o livro Mensagem, que é o único livro em língua portuguesa que foi publicado enquanto ele estava vivo. Por isso que nós conhecemos, o Brasil conheceu a obra de Fernando Pessoa através de Cecília Meirelles. E eu resolvi fazer um projeto desse encontro imaginário dos dois, de Fernando Pessoa e Cecília Meirelles. Então eu vou trabalhar nesse texto, só para o ano que vem, então, mas eu quero fazer esse texto teatral, e aí eu vou me concentrar nisso essa semana, mas ou domingo eu aviso vocês, ou segunda a gente volta. E o próximo tema, eu acho que é consciência, né? Consciência, o próximo tema é consciência, de 85. Deixa eu mandar um beijo aqui para vocês. Hoje estouramos aqui o horário, fui falando da elegância, né? Olha, uma coisa que é deselegante é não respeitar o tempo do outro, né? Tudo bem, estourar um pouquinho a live aqui não tem problema. Mas quantas pessoas acabam deixando as outras esperando? Eu acho tão deselegante isso, né? Você marca o horário, o outro chega meia hora atrasado, 40 minutos atrasado, como se o tempo dele fosse mais importante que o seu. Deselegante isso. Às vezes a pessoa chega e não pede desculpas por isso, né? Não justifica. Trate o outro com respeito, né? A gente já falou sobre a palavra respectos. Deixa eu mandar um beijo aqui para Elis Regina de Fortaleza, para Patrícia, para Josi de Agudos, São Paulo. Faz tanto tempo que eu não vou a Agudos. Para Eleni de Canoas, para Edivânia de onde? Tem uma Edivânia que trabalha comigo.
que é linda, maravilhosa, para Marília de Teresina, para Cecília, é muito deselegante deixar as pessoas esperando. Deixa eu olhar um pouco o Face aqui, Juju Pires, vamos sentir saudade, Selma Camargo, voltarei. Ângela Teixeira, um beijo para você. Luciene, até a próxima live. Raimunda, lindo, obrigado. Neida Andrade, Ribeirão Pires. Miro, meu amigo de Bananal, que está nos Estados Unidos, amigo tão especial. Selma de Maricá. Janaína de Minas Gerais. Adriana de Sorocaba. Luciane Pires, sentiremos saudades. Beth de Florianópolis, gratidão. Muito legal. Silvana, Itajaí, Santa Catarina. Já tive em todos esses lugares. Saudade de viajar, de dar palestra, de estar perto das pessoas. Janaína, Minas Gerais. Emilce de Santos Dumont, Minas Gerais também. Tocantins já tive também. Régia, Edna de Palmas. Rosemary, obrigado. Muita gente hoje aqui, muito legal. É isso, minha gente. Então vamos ler Proust. Quando eu falo desse livro, às vezes, né, as pessoas, nossa, mas é muito livro para ler, né? Mas vamos lendo aos poucos, né? Tem obras tão lindas da literatura que às vezes a pessoa olha aquele livro muito grande e fala, nossa, mas é muito tempo. Não se preocupe em terminar a leitura, se preocupe em começar e vá se, né, debruçando. Olha o que eu faço com os meus livros aqui, ó. Eu vou rabiscando nos livros. Aí, às vezes, depende de onde eu estou, eu faço no computador. Às vezes eu pego, escrevo no papel as coisas que eu acho incríveis, que eu preciso lembrar daquilo que eu li naquele livro, né? É isso. Isso é uma elegância que a gente precisa ter com a nossa alma. Obrigado, gente. Beijo. Até domingo ou segunda. No domingo eu aviso. Beijo.